O deputado federal Marcos Abrão, do PPS, economista e administrador público. Marcos Abrão foi reconhecido com vários prêmios nacionais e a indicação por um prêmio internacional da ONU Habitat. Olha, serviços prestados à sociedade em prol da área de moradia, destacando não só a nível regional como nacional e até mesmo mundial. Deputado, é uma responsabilidade, mas também, ao mesmo tempo, um respeito muito grande pelo trabalho significativo que o senhor mexe com sonhos. Moradia, casa, habitação e outras áreas também que têm alavancado o prestígio e o nome do senhor na área pública. E isso aumenta cada vez mais a responsabilidade. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui na TV Metrópole. Olha, Jota, quando você trabalha com o sonho das pessoas, como foi o meu caso, que eu sempre trabalhei tanto na área de habitação, que é a construção de casas, como regularização fundiária, que é a entrega de escrituras, realmente você precisa ter responsabilidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o sonho das pessoas. E isso é uma questão muito séria, porque você não tem o direito de brincar com os sonhos das pessoas. E eu tenho levado, primeiramente, a voz daquelas pessoas que me deram a oportunidade de estar lá hoje no Congresso Nacional. Eu sou a voz dessas pessoas e de todos os goianos, porque acabadas as eleições a gente precisa trabalhar para a população no geral. Tá, isso preocupou também com relação ao emprego, instalação de 400 empresas, deixou 170 processos de assentamento, entregou escritura, tantas outras coisas. Você pode destacar mais alguma quando o senhor ficou à frente da GEAB? Olha, eu tive a oportunidade na GEAB, primeiro, de mudar o conceito desse programa Cheque Moradia, tornando ele Cheque Mais Moradia. E o que isso significa na prática? Significa você trazer o cheque junto com o programa Minha Casa Minha Vida e construir mais casas, independente de partido político, de prefeito. Por quê? Porque a nossa obrigação como gestor público é trabalhar para a população, que está aguardando sua casa, sua escritura, uma melhora no serviço público que lhe atende, né? Porque hoje a gente vê um caos na administração pública em função disso, em função dessa guerra política que virou nosso país, que precisa acabar. Essa guerra precisa acabar porque a população aguarda dos representantes uma melhora na sua vida, ou seja, uma volta naquele sonho que ela tinha de ter uma vida cada vez melhor. Tá, agora o senhor tocou num ponto em relação à política, como o senhor está vendo o cenário nacional, a gente observou a votação do senhor lá na Câmara dos Deputados, a posição de sim para o impeachment, e como que o senhor vê hoje o Brasil, será que o Brasil tem chance de voltar ao crescimento? O Temer deve assumir? Como que o senhor está avaliando tudo isso, deputado? Olha, primeiro eu fico muito insatisfeito quando eu vejo já se fazendo reuniões, falando em ministérios, sem antes nem o processo de impeachment ter sido terminado. Eu votei a favor, sim. Votei a favor em função de todos esses, primeiro, dos crimes da lei de responsabilidade fiscal que foram cometidos. E segundo, Jota, que é o mais grave, é de ninguém ter o direito de brincar com o sonho do brasileiro, que é o que eles fizeram. Na eleição de 2014, eles mostraram um país que não era o real. Nós, economistas, já sabíamos. Só que a população foi enganada, né, enganada pelo um Brasil que não era o real. E o resultado está aí. Tá, agora, quando o senhor falou em relação agora que o Temer já está montando o ministério, isso o senhor vê com preocupação? Olha, eu vejo com preocupação por quê? Porque, no meu entendimento, primeiro, era você discutir com a sociedade o que é, né? Primeiro tem que resolver a questão do processo de impeachment, que agora vai passar por 2 votações no Senado. 2. Né? Uma de admissibilidade, que é o que passou na Câmara, e depois de julgamento. Então, existem 2 votações que ainda vão ter no Senado. E segundo, Jota, a gente, político, precisa parar de querer só falar. Precisa ouvir da população, ouvir das pessoas o que elas esperam, né, daquelas pessoas que estão lhes governando. Essa é a minha maior preocupação. Quando o senhor disse o sim lá na Câmara, o senhor pensou na população de Goiás, no país inteiro, no clamor das ruas, na família, o que mais passou pela cabeça do senhor, deputado? Olha, eu pensei, primeiramente, com todas as pessoas que tiveram, né, todo aquele sonho, toda aquela expectativa de melhorar de vida, frustrado. Né? Uma pessoa que tinha já comprado sua moto,
tinha TV a cabo na sua casa, tinha melhorado de vida e, de repente, está vendo esse sonho ser interrompido ou até voltar para trás. E mais importante ainda, sabe, Jota, porque o voto ali era o voto da questão da admissibilidade, ou seja, teve crime de responsabilidade fiscal? Sim, teve. Teve crime. Antecipar os recursos de bancos oficiais para pagar benefícios sociais, com a finalidade de ganhar as eleições. E num valor de mais de 500 bilhões de reais. Né? Isso é muito grave. Né? 500 bi ou 50 bi, não sei. Eu sei que o volume foi um absurdo que eles fizeram para poder ganhar as eleições. Né? Essa irresponsabilidade que precisa acabar. Né? A população brasileira não pode ser vítima de estelionato. Não pode ser governado por pessoas que falam uma coisa e na realidade é outra. A gente precisa ter a coragem de falar a verdade. Eu sempre falei quando eu fui fazer os programas de moradia. Goiás sozinho não dá conta de fazer um programa do tamanho que nós precisamos. Vamos juntar os recursos, vamos juntar o governo federal, junto com o governo do cheque moradia, junto com as prefeituras, com os terrenos. Por isso que nós construímos. Não foi só o Marcos Abrão sozinho, ou só o governo estadual, ou só o governo federal. Não, foi um conjunto de forças. Por isso que virou referência nacional. Referência nacional e reconhecimento pela ONU, ONU Habitat. Bom, lá na Câmara dos Deputados, o que o senhor tem apresentado, o que o senhor tem buscado para Goiás ser um representante do nível do senhor, até porque o senhor vem o primeiro mandato do senhor, e o senhor já tem mostrado um trabalho significativo que é reconhecido por todos nós? Olha, primeiramente, Goiás precisa saber que o deputado não foi lá, colocado lá para fazer espetáculo e nem para fazer daquilo ali a sua casa. Ou, aliás, nem sua casa, né? Porque quando a gente vê uma votação num Senado daquilo, é deprimente. O deputado está lá para votar as leis e melhorar a condição de vida da população. Eu fui lá com esse intuito, estou lá com esse intuito, pelas pessoas que me elegeram. Eu tenho trabalhado muito, Jota, na questão da moradia, da regularização fundiária, que não é possível você conviver mais com a família que leva 30 anos para ter sua escritura. Isso é feito com alteração de lei. Essa questão, por que Goiás constrói mais casas que os outros estados? Justamente por isso, por causa das alterações das leis que nós fizemos aqui a nível estadual. Isso eu estou tentando levar para a Câmara Federal, que a gente precisa alterar essas leis para contratar mais. Direito do consumidor, aumentar o tempo de garantia dos produtos quando você compra. Outro projeto muito importante que eu tenho na Câmara dos Deputados, desconto para os professores em imposto de renda quando ele utiliza o recurso para comprar livros, para se atualizar. Outra, ampliação da licença maternidade para mães de bebês prematuros. Outro projeto de lei importante, Jota, é o que obriga os grandes hospitais a ter profissionais de Libras, aquelas pessoas que falam através dos sinais, para que as famílias não passem pelos constrangimentos que estão passando. Exatamente. Né? E isso é um papel de um deputado federal, é melhorar as leis para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. E não ficar brigando e xingando isso, porque isso não vai contribuir com nada com a nossa população. É até na segurança, né? Às vezes a pessoa que não fala, não ouve, é abordada pelo segurança, não precisa ter dentro da segurança também uma pessoa que entende desses sinais para poder, né, orientá-lo, abordagem, enfim. Parabéns, deputado. Eu tenho lutado, sabe, Jota, para representar bem as pessoas que me deram a oportunidade de estar lá. E aqui, Jota, eu utilizo esse espaço para agradecer e principalmente para prestar conta para aquelas pessoas que me votaram. Muito bem, deputado. Para a gente finalizar, deputado, vamos falar sobre as eleições aqui de Goiânia. O senhor está num grupo que está em franca expansão, onde tem a Lucevânia, a senadora Lucevânia, que é respeitada a nível nacional. Nós, goianos, temos um respeito muito grande para nos dar essa atenção para com todos nós. E também Vanderlan Cardoso. E vem o PSC também, liderada pelo Cimês, o deputado Cimês. Como que está esse grupo, como está o andamento desse grupo para as eleições municipais? Nós fizemos uma aliança, fruto do entendimento nosso, desses partidos que você citou, o PPS, que eu sou presidente, sim, o PSC, o PSB, por meio da senadora, que é minha tia, né? Eu entrei na vida pública por meio dela.
Então, nós trabalhamos muito em sintonia, sabe, Jota? Porque a pessoa que não tem gratidão, né, eu acho que ela não tem nada. Não tem nada. Se não tiver Então, que eu sou muito grato. Mas o nosso diálogo é de forma diferente, a gente conversa. Se nós chegarmos ao entendimento que é a melhor opção para Goiânia, como foi o caso da candidatura do Vanderlan, é por isso que nós estamos apoiando. Não pensando em interesses próprios. Sim. Não. Eu nasci em Goiânia, Jota. Meu pai nasceu em Goiânia. Eu tenho a minha grande rede de apoios aqui na minha cidade. Então eu tenho que ter responsabilidade primeiro com a minha cidade, que é onde eu moro. E a cidade, infelizmente, está numa situação caótica. E ele, por se tratar de um administrador já aprovado, nós chegamos à conclusão que é a melhor opção para Goiânia. Muito bem, no Silvânia também não ia convidar um sobrinho, né? Sobrinho, se não tivesse o perfil de um homem público e de um servidor público, servir principalmente as pessoas. E o senhor faz isso com muita maestria. Pode ver um futuro aí próximo de um governo, algo mais aí do deputado Marcos Abrão, deputado? Olha, Jota, todas as pessoas que ingressam na vida pública, elas têm um sonho de ser prefeito da sua cidade, de ser governador do seu estado, de ser presidente do seu país. Eu não sou diferente, eu tenho meus sonhos, mas hoje o meu sonho é, primeiro, realizar um bom mandato, que é o sonho daquelas pessoas que me colocaram lá. Então, primeiro eu preciso resgatar o sonho das pessoas que me deram a oportunidade de ser deputado federal. E os outros sonhos, eu tenho tempo, eu tenho só 45 anos, né? Todos nós temos tempo para poder discutir, e o futuro a Deus pertence. Deputado, o senhor é um grande trabalhador, um homem público, um responsável. A gente sabe da agenda do senhor, sabe dos compromissos. Nós ficamos muito grato pela presença do senhor aqui no jornal, sabe da correria, a agenda do senhor, pela prestação de serviço que o senhor presta à sociedade. Então, a gente agradece a vinda do senhor aqui ao jornal, levando esse crescimento, informações, os projetos que vão de encontro à sociedade, para o bem comum. Parabéns, deputado, e obrigado por ter vindo aqui no nosso jornal. O senhor tem 1 minuto e meio as considerações finais, deputado. Quero agradecer a você, Jota, agradecer toda a direção da TV Metrópole, todos os colaboradores, né? Porque ninguém constrói nada se não tiver a ajuda ou a colaboração daquelas pessoas que estão trabalhando nesse projeto. E eu sou da mesma forma, né? Eu represento um projeto de pessoas que têm um sonho de ter uma casa melhor, de ter sua casa própria, de ter sua escritura, de ter seu trabalho, né? Que é o que dignifica cada um. Que é poder ter essa autonomia, poder sonhar, poder realizar, poder trazer uma vida melhor para sua família e para toda a sociedade. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de prestar conta do meu mandato, que é a coisa assim, mais valiosa que eu tenho na minha vida, que é a oportunidade que eu estou tendo de estar dentro do Congresso Nacional e trabalhando para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, deputado. Falamos com o deputado federal Marcos Abrão, do PPS, aqui no seu JM. A informação precisa. Vamos a um breve intervalo e, na sequência, tem mais informações. Não sai daí. Ainda não acabou o jornal. Daqui a pouco tem mais. Até já.